Beleza, pessoal, estamos de volta. Vou fazer a leitura de uma sentença que essa semana chamou a atenção de todos os policiais no estado de Goiás e que foi amplamente divulgada. Eu tenho certeza que essa sentença foi para o Brasil inteiro. Tá aí o número da sentença. Os nomes dos policiais foram borrados, apesar de ser uma sentença pública, para que evite assim constrangimentos, ok? Se você quiser acesso ao processo, tem um número aí original, você pode é, acessar. A sentença é pública, ok? Não há nenhum ato ilícito em si é, tornar mais pública ainda essa sentença. Ao contrário, isso ajuda o Poder Judiciário no objetivo de publicização dessa sentença, ok? Então, os fulanos de tais ingressaram com uma ação declaratória com pedido de tutela antecipada em face do Estado de Goiás, todos devidamente qualificados nos autos. O que acontece? Eu vou fazer a leitura com você dessa sentença devido à importância que ela é, traz em si mesmo, a sua própria é, decisão, né? E a importância que ela traz também para o policial em relação ao reconhecimento do seu trabalho honesto, arriscado, perigoso, insalubre e que muitas vezes não tem a valoração devida pela própria sociedade. Os requerentes relataram que, por meio da portaria tal do CRPM de 28 de 4 de 2010, foi instaurada a sindicância número tal lá no CRPM, a fim de apurar a participação de policiais militares componentes do grupo de intervenção rápida ostensiva da tal companhia de polícia, em uma ocorrência datada de 29 de 11 de 20 de 11 de 2009, que culminou em um grave confronto entre policiais e criminosos, ferindo um policial militar, fulano de tal, e vindo a óbito um soldado da polícia militar. Explanaram que os fatos foram apurados mediante o inquérito policial militar de número tal, em que os requerentes foram arrolados como indiciados, acompanhados de outros militares. Disseram que após a apuração dos fatos, a sindicância concluiu que os policiais envolvidos agiram no estrito cumprimento do dever legal. Na conclusão da sindicância, número tal, instaurada para apurar o mérito dos policiais envolvidos, o oficial sindicante entendeu pela existência de ação meritória na conduta dos sindicados e, tendo encaminhado o parecer para o comandante regional, coronel fulano de tal, o mesmo proferiu despacho número tal, sugerindo a promoção por ato de bravura aos policiais militares, o segundo sargento fulano de tal, soldado fulano de tal, cabo fulano de tal e o terceiro sargento fulano de tal. Prosseguiram dizendo que, entretanto, a Comissão de Promoção de Praças, CPP, emitiu parecer contrário ao da sindicância supracitada. Porém, foram instauradas outras duas sindicâncias paralelas que desaguaram na promoção de outros três policiais militares pelo mesmo fato. Inconformados com o resultado das sindicâncias supracitadas, interpuseram recurso administrativo perante a Comissão de Promoção de Praças, não logrando êxito. Discorreram sobre o direito que entenderam pertinente e requereram, em sede de antecipação de tutela, que sejam promovidos segundo o mesmo critério adotado para a promoção do cabo fulano de tal, do tenente fulano de tal e de um outro policial fulano de tal, com data retroativa à publicação das promoções, qual seja 12 de abril de 2012. No mérito, pediram a concessão em definitivo das promoções requeridas, bem como o pagamento da diferença salarial em relação à promoção desde a data do evento ou do protocolo da ação. Fizeram os demais pedidos de estilo e juntaram aos autos os documentos constantes no evento 3, item 1. Antecipação da tutela indeferida no evento 3, item número 2. O Estado de Goiás apresentou contestação no evento 3, item 7, relatando os fatos e alegando que, abre aspas, o reconhecimento
do que caracterizou ou não um ato de bravura para que fosse possível a promoção dos autores à graduação superior é de competência do comandante-geral da PM, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir no mérito administrativo sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. Pela redação do dispositivo da Lei Estadual 15.704/2006, percebe-se que o ato de bravura configura-se em ato discricionário da administração pública, a quem cabe apreciar a situação fática do servidor militar e conceder ou não a promoção, observando os critérios de conveniência e oportunidade, sempre visando o interesse público. Fecha aspas. Prosseguiu narrando todos os contornos das promoções dos demais policiais mencionadas na inicial, dizendo que, abre aspas, mesmo que tivesse havido promoção por ato de bravura de outros policiais militares que participaram da mesma ocorrência, não existe obrigação por parte da Comissão de Promoção de Praças em opinar pelo deferimento da promoção dos autores. Tampouco o comandante-geral da PM está vinculado à sugestão da PM. Requereu a improcedência dos pedidos do autor e não juntou aos autos quaisquer documentos. Impugnação à contestação no evento 3, item 9. O Ministério Público, em parecer constante no evento número 3, item 10, entendeu ausente interesse público que justificasse a intervenção do feito. Só fazer um parênteses aqui, por que o Ministério Público entendeu isso? Porque não há nenhuma matéria nesse processo, o promotor de justiça do caso entendeu que não havia nenhuma matéria que fosse da competência do Ministério Público, entende? Porque o Ministério Público ele tem uma área de atuação e não havia dentro da visão do Ministério Público qualquer invasão da área de atuação do Ministério Público que ensejasse ao Ministério Público opinar no processo. Por isso que o Ministério Público apenas se resguardou o direito legal de dizer que estavam ausentes qualquer interesse público, porque o Ministério Público ele vai agir em nome do interesse público. Continuando, intimados a indicarem provas a serem produzidas, a parte autora pediu o julgamento antecipado da lide, enquanto o prazo transcorreu em habeas para o Estado de Goiás. Em habeas quer dizer que transcorreu sem que o Estado fizesse nada. Devidamente preparados, vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença. O relatório decido. Aí agora vem a parte da sentença, onde efetivamente a juíza se debruça sobre a questão e decide. Primeiramente, ressalto que os autos encontram-se suficientemente instruídos para a prolação da sentença, não havendo necessidade de produção de mais provas, vez que a matéria colocada em discussão é meramente de direito, encontra-se no bojo processual a documentação pertinente, razão pela qual presentes os requisitos do artigo 355, inciso 1º do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. É o que passo a fazer, considerando a ausência de preliminares a serem debatidas. No caso vertente, pretendem os requerentes seja declarado de direito à promoção por ato de bravura que entendem devido por ofensa ao princípio da isonomia. Acerca da promoção por bravura, a Lei Estadual 15.704/2006, que institui o plano de carreira da Praça Policial Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, assim dispõe em verbes. Artigo 9º. A promoção por ato de bravura é aquela que resulta do conhecimento de ato ou atos incomuns de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais de cumprimento do dever, se mostram indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado. Então, olha o que a lei está falando. Abre um parênteses aqui. O exemplo positivo de uma ação de audácia ou de coragem, ela já caracteriza ato de bravura. A lei é clara. Já é um exemplo, né? Olha que interessante isso daqui. Ok? Mas tudo bem. A promoção é aquela que resulta do conhecimento de ato ou fato em comum de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, se mostram indispensáveis ou úteis às operações policiais e de bombeiros, pelos resultados
alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados. Então, ou seja, ou pelo resultado que alcançou, ou pelo próprio exemplo que esse ato de coragem, de audácia do policial militar ou do bombeiro militar, né, que aquele ato produziu, só esse fato positivo, né, também enseja nessa promoção. Parágrafo 1º. A promoção prevista neste artigo independe de vaga, interstício, curso, bem como qualquer outro requisito, devendo, contudo, ser precedida de sindicância específica. A promoção prevista neste artigo poderá ser requerida pelo interessado seu comandante de organização policial militar ou organização bombeiro militar, cabendo a eles determinar a apuração dos fatos através de sindicância. Também a Lei Estadual 8.033 de 75, denominada Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Goiás, estabelece, artigo 58, o acesso na hierarquia policial militar é seletivo, gradual e sucessivo, e será feito mediante promoções de conformidade com o dispositivo na legislação e regulamentação de promoções de oficiais e de praças, de modo a obter-se um fluxo regular e equilibrado de carreira para os policiais militares a que esses dispositivos se referem. Parágrafo 1º. A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica a seleção dos policiais militares para o exercício de funções pertinentes ao grau hierárquico superior. A promoção de praça será feita em conformidade com o disposto em regulamento a ser baixado pelo chefe do Poder Executivo. As promoções serão efetuadas pelo critério de antiguidade e merecimento ou ainda por bravura ou pós-mortem. Por sua vez, o Decreto 2464 de 16 de 4 de 85, que veio regulamentar a promoção de praças da Polícia Militar do Estado de Goiás, prevê, artigo 7º, a promoção por ato de bravura é aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia, que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representem feitos indispensáveis ou úteis às operações policiais militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanado. Então, pelo resultado ou pelo próprio exemplo, se configura aí o ato de bravura. Artigo 16. As promoções, as diversas graduações serão realizadas no âmbito da Polícia Militar por portaria do Comandante-Geral, mediante proposta da Comissão de Promoção de Praças, exceto a promoção por bravura, que se efetivará por ato do Governador de Estado. Aqui eu quero fazer um outro parênteses. O que está acontecendo é que precisa mudar a lei, pessoal. Porque a lei aqui está dizendo o seguinte: olha o filtro. O que acontece? O policial pratica um ato ou um fato de bravura, de audácia na rua. Solicita sua promoção. O comandante recebe a solicitação do policial, determina a abertura de sindicância. É aberta uma sindicância. Aberta a sindicância, e aí apura-se que o policial deve ser promovido. O que acontece? Essa promoção, ela ela vai para a comissão de promoção de praça. A comissão de promoção de praça analisa se aquele resultado da sindicância está correto e aí determina ou não que vá para o governador. Porque, em última instância, o ato de promoção é do governador. O que acontece? Acontece que esse filtro se dá porque quando a comissão de promoção de praça manda promoção, está mandando o quê? Está mandando gasto para o governador. Porque o Poder Executivo entende a promoção como gasto e não como incentivo. Porque, querendo ou não, o policial passa a uma outra graduação e recebe um salário a mais, ele anda na carreira dele. E para o Estado, infelizmente, é um gasto. Isso é visto como um gasto e não como incentivo. Então, o que deveria ser feito é, essa promoção deveria ser o ato da própria comissão de promoção de praça. Da própria comissão de promoção de praça, determinar ela, a comissão, a promoção, porque aí acabar com esse filtro. Porque o que acontece? O filtro é não deixar chegar para o ato do governador, porque quem faz acontecer mesmo é o governador, que o ato de promoção ele tem que ser feito pelo governador, entendeu? Então, se não chega lá no Poder Executivo, está se fazendo um filtro. E se está fazendo um filtro, como que tem sido esse filtro? É o que a sentença está provando. Espera aí, os fatores determinantes foram diversos. Para um fator determinante deu certo e houve a promoção. Para outro fator determinante não foi certo e não houve a promoção. Vamos continuar.
Artigo 23. O ato de bravura é apurado em investigação, inquérito ou sindicância por iniciativa do comandante-geral ou da unidade que pertence ao policial. Apurada a bravura, será o processo apreciado pela Comissão de Promoção de Praça e, caso aprovado, será elaborado proposta ao comandante-geral, que a encaminhará ao governador do estado para efetivação da promoção. Entendeu aí o que eu acabei de falar? Emerge do caderno processual em foco, retoma a juíza, terem os requerentes participado de uma operação no dia 21 de novembro de 2009 para elucidação do roubo em uma farmácia localizada na Avenida Tal, em Anápolis, que culminou em um grave confronto entre policiais e criminosos, ferindo o policial militar, soldado fulano de tal, e vindo a óbito um outro policial, também soldado. Essa atuação policial ensejou a abertura de sindicância sumária número tal, para averiguar a ação meritória e individualização da participação de cada um dos policiais militares envolvidos, que resultou no reconhecimento de que a atividade policial ocorrida em 21 de 11 de 2009, da qual participaram os requerentes e outros policiais militares, era merecedora da promoção por ato de bravura, conforme despacho apresentado pelo comandante do CRPM, constante do despacho tal, de 27 de agosto de 2010. Veja-se, aí a doutora entra dentro do despacho do CRPM, né? Concordo com o parecer do oficial sindicante, pois do que consta nos autos e mais do que foi analisado, os sindicados, terceiro sargento tal, cabo tal e soldado tal, e ainda um outro soldado e outro soldado, né, são merecedores da promoção por ato de bravura na forma do artigo 9, parágrafo 1º e 2º da Lei 15.704. Então, o que é que o CRPM diz? O CRPM diz que todos eram, todos eram, né, dignos do ato da promoção por ato de bravura. Ou seja, o comandante do CRPM disse: eu concordo com o parecer do oficial que fez a sindicância. Ou seja, duas instâncias da polícia dizendo a mesma coisa. Os policiais tinham que ser promovidos por ato de bravura. Observa-se que o relator da sindicância reconheceu, sem qualquer individualização das condutas, que a ação de todos os policiais era merecedora de recompensa, com a concessão da promoção por ato de bravura. Entretanto, apesar do resultado favorável da sindicância, sem indicar os motivos de fato e de direito, a Comissão de Promoção de Praças negou o direito dos requerentes a promoções pleiteadas. Restou demonstrado na sindicância sumária que os requerentes participaram diretamente das diligências que deflagraram a prisão de um dos acusados e o óbito de outro. Entretanto, foram instauradas mais duas sindicâncias que culminaram na promoção de outros 3 policiais militares envolvidos no fato, as quais sejam a sindicância número tal, que sugeriu a promoção do soldado, na sindicância tal, que sugeriu a promoção do subtenente e do cabo. Ok? Então, outros 2 processos foram abertos, o soldado foi promovido, um subtenente e outro soldado. 2 soldados e um subtenente. Dessarte, se houve o reconhecimento de que a ação meritória ensejava a promoção em favor dos policiais retrocitados, o mesmo deveria ocorrer com os requerentes, sob pena de violação do princípio da isonomia e impessoalidade, o que ensejou o pedido de revisão na esfera administrativa, o qual recebeu parecer desfavorável pela comissão de promoção. É consabido que não cabe ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo discricionário. No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de ser admissível o controle da legalidade de tais atos. O controle judicial deve ocorrer quando, no exercício do poder discricionário, o administrador transbordar os limites legais, violando assim o princípio da legalidade e cometendo arbitrariedades. Tem-se então que a discricionariedade administrativa encontra-se limitada pela lei. Acerca da limitação do poder discricionário, José dos Santos Carvalho Filho explica que um dos fatores exigidos para a legalidade do exercício desse poder consiste na adequação da conduta escolhida pelo agente, a finalidade que a lei expressa, que a conduta eleita destoa da finalidade da norma. É ela ilegítima e deve merecer o devido controle judicial.
Outro fator é o da verificação dos motivos inspiradores da conduta. Se o agente não permite o exame dos fundamentos de fato ou de direito que mobilizaram sua decisão em certas situações em que seja necessária a sua averiguação, haverá, no mínimo, a fundada suspeita de má utilização do poder discricionário e de desvio de finalidade. Tais fatores constituem meios de evitar o indevido uso da discricionariedade administrativa e ainda possibilitam a revisão da conduta no âmbito da própria administração ou via judicial. Fecha aspas aí, Manual de Direito Administrativo, 23ª edição, Rio de Janeiro. Ressalte-se, entretanto, que o limite da discricionalidade não é a legalidade estrita, alcança a competência do agente, a validade de sua manifestação, a finalidade legal, a forma e os motivos. Os motivos devem vir expressos em lei ou ser indicados pelo administrador, quando a indicação dos motivos que levaram à sua prática somente terá validade se forem verdadeiros os motivos indicados, tanto que a autoridade administrativa fica vinculada aos motivos que indicar. Olha o que a juíza está falando. Neste ponto, vale transcrever o valioso ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho, acerca da teoria dos motivos determinantes. É que a juíza cita a teoria aí do doutor Carvalho Filho. A teoria dos motivos determinantes, abre aspas, né? A teoria dos motivos determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade. E não se afigura estranho que se chegue a essa conclusão. Se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impede a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato, acerca, pois, da lição segundo a qual tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e por isso mesmo deve haver perfeita correspondência entre eles em realidade. Registre-se, retoma a juíza, fecha aspas, né, e volta a juíza. Registre-se que não se está aqui analisando a ocorrência ou não da ação meritória dos autores, a qual, aliás, já foi reconhecida pela própria administração pública, mas sim os fatos e os motivos invocados para o indeferimento da promoção dos requerentes, em detrimento dos demais militares promovidos, aos quais se acha vinculada a administração de acordo com a teoria dos motivos determinantes. Ora, analisando a congruência entre os fatos efetivamente ocorridos, a fundamentação declinada e o praticado, pode o judiciário verificar se o administrador, a pretexto de agir dentro do poder discricionário, não está, na verdade, agindo com abuso de poder. Com efeito, se a conduta do despacho, com efeito, como se consta do despacho número tal da lavra do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, a autoridade policial diz que, ao agirem como ficou evidenciado no bojo dos presentes autos, que os policiais militares fulano, beltrano, ciclano, né, todos preenchem os requisitos para promoção por ato de bravura, conforme preceitua o artigo 9º, parágrafo 1º e 2º da Lei 15.704, de 20 de junho de 2006. Como se vê, então, os motivos que ensejaram a concessão do destaque aos policiais foram os mesmos, ou seja, a prática de ações altamente meritórias e publicamente reconhecidas pela sociedade, segundo o convencimento do comandante do CRPM. Ocorre que a mesma ação da qual participaram efetivamente e coletivamente os requerentes e os demais policiais militares rendeu ensejo a promoção dos demais e não dos requerentes, o que revela incongruência entre o motivo declinado e o resultado. É de se concluir, portanto, que o Estado de Goiás fez uso indevido de seu poder discricionário, posto que a conduta escolhida desviou-se da finalidade expressa da lei, sendo certo que não houve observância da teoria dos motivos determinantes. Nesse toar encontra-se o entendimento do Colégio Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, como se observa nas emendas abaixo transcritas. Esse aqui eu vou passar, mas você depois para o vídeo e leia, né? Porque aí a juíza vai falar o quê? Vai falar desses atos, né? Desses motivos determinantes em outras ações, ok?
Então você pausa o vídeo depois e leia, porque realmente é muito importante essa leitura. Não vou fazer a leitura para o vídeo não ficar muito extenso, ok? Aí ela vai retomar a leitura dela aqui. Dessa forma, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial para determinar ao requerido que proceda à imediata promoção dos requerentes, o segundo sargento e os 2 soldados, dentro do mesmo critério utilizado para a concessão da promoção ao cabo, ao tenente, ao outro terceiro sargento. Com oferecimento da vaga em curso de formação de cabos ou estágio de adaptação à nova graduação a que fizerem jus por recessimento de preterição. Tudo devidamente anotado na ficha individual de alterações com data retroativa. Então, além de determinar a promoção, ela diz que é para se abrir vaga no curso de aperfeiçoamento de cabo ou de sargento que houver, que tiver perdido os policiais que não foram promovidos na época. Outro sim, condena o requerido ao pagamento das diferenças salariais havidas entre a patente anterior e a subsequente, a contar da data em que teriam direito à promoção, acrescido de juros e mora a partir da efetivação do ato citado e correção monetária desde a data em que deveria ser satisfeita a obrigação, com observância do disposto no artigo 1º F da Lei 9.494 de 97, com a redação dada pela Lei 11.960 de 2009. Em homenagem ao princípio da sucumbência, condena o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 1.200, atendo às diretrizes preconizadas pelo artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Sentença sujeita a duplo grau de jurisdição, em atenção ao artigo 496 do Processo Civil. Goiânia, 27 de junho de 2017, Zilmene Gomide da Silva Manzoli, a juíza que prolatou essa sentença. Então, pessoal, é isso. Esse filtro tem que acabar. Então, deixo aqui o meu recado aos policiais civis, aos bombeiros militares, aos policiais militares e também aos policiais civis que porventura tenham representantes na Assembleia Legislativa, que esses policiais que são deputados na Assembleia Legislativa, e aí lá no estado de Goiás nós temos vários policiais na Assembleia Legislativa, vou apenas citar como policial militar o Major Araújo, temos também a doutora Adriana Arcorce, né, se eu não estou enganado, delegada de polícia. Tem outros policiais, eu não vou citar todos os deputados, mas enfim, vou citar apenas esses dois, para dizer, nós temos que exigir, o policial tem que exigir que a Assembleia Legislativa altere essa lei. Porque o que a Comissão de Promoção de Praça faz? Ela faz é filtrar, para não chegar no governador. Porque quando chega no ato no Poder Executivo, já está mais do que provado que os policiais têm que ser promovidos, e aí o Poder Executivo bate o martelo e faz acontecer o fato efetivamente. Então tem que tirar do Poder Executivo e tem que deixar no âmbito da polícia essa promoção, para quê? Para que ela ocorra. Porque os critérios são da polícia, pessoal. Por que o governador está dando a última palavra? Porque ele tem a chave do cofre. Mas aí o que acontece? Cadê uma dotação orçamentária para a polícia apenas para prever isso? Entende? O policial fez o que deveria fazer, arriscou sua vida, teve um policial que foi morto, e olha como é isso, e olha como isso deveria ser automático. Tanto que o policial que é morto em serviço, ele é promovido pós-morte. Então esse policial, que Deus conforte a família, né, desse policial que perdeu a vida em combate, esse policial, ele morreu em combate e ele é promovido pós-morte. Então é automática a promoção. Ninguém quer essa promoção pós-morte. Mas o que acontece é, o ato de bravura já foi provado. Ok? Já ficou mais do que assentado que foi um ato de extrema audácia, de extrema bravura, de extremo profissionalismo dos policiais. Então é isso. Deus te abençoe. O vídeo ficou um pouco longo, mas precisávamos ler essa sentença. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.